Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é para contar sobre a minha experiência morando numa casa de kitnet, que esse vídeo possa alcançar várias meninas que pretendem vir para Santa Catarina, especificamente Joinville, ou outros estados também. Então, pessoal, eu loquei uma kitnet, no Parque Guarani. Fica localizada na região sul. E até então, quando eu cheguei no local, era um terreno com várias kitnets. E quando eu cheguei lá, eu deparei só com uma mulher e uma criança e não tinha mais ninguém ao redor, né? Aí eu organizei todas as minhas coisas juntamente com minha parente. E se passou-se alguns dias, uns 3 dias mais ou menos, na qual nesses 3 dias eu observei muitas coisas, né? Eu já sabia mais ou menos quem era o inquilino de cada kitnet e quem morava lá, né? Se o dono também ia com frequência nesse local. Ao chegar nessa kitnet, eu percebi que o portão da kitnet, ela não tinha fechadura, então era um portão que era livre acesso para qualquer pessoa entrar. Sim, você poderia até me questionar agora, sim, mas no anúncio não tinha, gente. Não tinha não tinha a foto do portão nem nada, só tinha a foto do kitnet em si, dentro do kitnet. Então, ao chegar no local, eu já observei isso. Então, eu já entrei lá na kitnet, arrumei todas as minhas coisas juntamente com minha parente. Ao se passar alguns dias, eu já pude observar algumas coisas, na qual qualquer pessoa tinha um livre acesso às kitnets no local. Estava entrar várias pessoas naquele local, que não era inquilino das kitnets. Daí me acendeu um alerta, né? Como aquele portão não tinha fechadura e é livre acesso, então poderia ser qualquer pessoa, ou pessoa de bem, ou pessoas que não tinham intenção de coisas boas. Eu já fiquei aflita naquele momento, né? Ao se passar, eu pude perceber que aquelas pessoas faziam muitas festas durante a semana, começando na sexta-feira. Então, na sexta-feira, já começava ali por volta das 3 horas da tarde, já começava já o barulho, muitas pessoas entrando ali, muitas pessoas bebendo naquele local, fumando também. Se essas pessoas fizessem isso dentro da kitnet, até então tudo bem, mas faziam no pátio. Então, até eu ficava com medo de sair de dentro da kitnet, porque eu não sabia com quem eu poderia me deparar. Possa ser que aquelas pessoas estivessem observando também. Enfim, a minha rotina era de casa por trabalho. Então, quando começava já essa agonia, eu já ficava dentro da kitnet e eu não saía. Deu muitas festas, aqui, gente, para criticar. Mas que você faça isso dentro da sua kitnet. Então, o barulho começou a aumentar, gente. Começava de 3 da tarde e virava à noite, assim, com sono nas alturas. E eu não conseguia descansar, nem eu e nem a minha parente. Na qual eu trabalhava numa indústria, né? E eu pegava o primeiro horário. O primeiro horário são 5 da manhã. Então, antes das 5, às 3h30 eu já teria que estar pronta para ir pro ponto para pegar a Tupic, que lá aqui se chama Tupic, as vans. E eu não descansava. Para mim foi 20 dias morando num verdadeiro transtorno, para não falar outro nome. E eu não tive sossego, porque eram várias pessoas entrando naquele local. Nesse momento todo, de muitas pessoas entrando naquele local, eu comecei a pesquisar kitnet, para poder sair dali e para ter um momento de paz e de segurança. Eu não encontrava kitnet. Tudo locado. Isso eu pesquisava no Facebook, né, online, porque eu trabalhava e não tinha tempo de ir até o local. E durante a semana olhar os bairros, né, porque sim, alguns bairros têm placa de aluga-se, então não tinha, aluga-se kitnet, né, então eu não tinha tempo para fazer isso. Então eu verificava sempre no Facebook para ver se eu encontrava e não encontrava de jeito nenhum.
E aquele transtorno de pessoas, de barulho, enfim, eu só queria me livrar e ter paz. Assim, como mulher, eu me senti insegura e com muito medo, pois de vai e vem de pessoas entrando naquele local. Um certo dia eu pude observar que passou um homem na frente da minha kitnet. Daí eu fiquei com muito medo e fiquei me perguntando por que esse homem está passando por aqui, pela frente da minha kitnet. Por quê, pessoal? A minha kitnet já era encostada no muro, então não tinha outra passagem, né? Então aquele homem passou bem pertinho da janela, na qual eu fiquei com muito medo, com muito mesmo. E foi ali que eu não consegui mais dormir. E começou a saga de procurar kitnet. Eu não encontrava kitnet, não encontrava de jeito nenhum. Isso eu e minha parente, a gente tentando encontrar e não conseguia encontrar. Tentava procurar pelo Facebook, porque eu não tinha tempo de ir também em busca, né, andando para procurar kitnet. Então, ao se passasse e a gente não passava o tempo e a gente não conseguia encontrar, não conseguia, e eu aflita, não conseguia dormir de jeito nenhum, preocupada, com muito medo desse homem vir novamente, porque até então não sei quem foi, não sei quem é aquele homem, né? Foram se passando os dias, até então consegui uma kitnet pelo Facebook. Daí eu conversei com o dono, né, para saber valores, enfim, o valor era bem alto, mas o que eu queria era sair daquele local. Fui naquele local para observar se tinha outras kitnets, se o dono também morava no local. Até então era uma família, então aquela família morava lá naquele local com aquelas kitnets. Até então eu conversei com ele, a gente negociou valores e a gente foi morar naquela kitnet. Então foi até ali que eu me senti segura. Sim, a gente pôde descansar, a gente pôde dormir e a gente saiu daquele tormento. Então, o que é que eu digo para vocês, meninas? Muito cuidado quando for locar a casa. Desculpa o barulho, é o trovão aqui já começou a chover. Então eu digo para vocês, meninas, antes de vocês sair do seu estado, observa bem onde você vai morar. Se você conhece alguém que mora no local, é bom você perguntar, certificar do local. Vocês também procurar aqui no YouTube se tem algum influenciador, algum youtuber falando do local, da região. Isso também se torna muito mais fácil. E também, se você puder, antes de locar, se você puder pedir para alguém ir verificar para você, melhor ainda. Então, essas são as dicas que eu deixo para vocês, tá? Observa bem o local, observa se o dono da casa, ele mora lá. Eu digo dono, casal, tá? Um casal de donos mora naquele local. Porque quando o dono mora no local, pelo menos é a minha experiência, o local fica mais tranquilo, não tem muita transição de pessoas que não sejam inquilino. E essa é a dica que eu digo para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, hypa, para que esse vídeo chegue para mais meninas, para se alertar, tá? Enquanto a nossa segurança como mulher. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau.